pessoas até podem ser desinteressadas com o que seja justiça e se existe uma justiça perfeita ou não, até sofrerem uma injustiça. Nesse momento começam a se perguntar se existe justiça no mundo e se existe uma justiça perfeita. Existe uma justiça perfeita? Eu sou o professor Leandro Cordioli e há muitos anos estudo a teoria da justiça. Me formei em Direito em 1997 e desde então exerci a advocacia e a docência e pesquiso o que seja lei natural e justiça desde 2005. Gastei muito tempo pensando a respeito dessa questão de existe uma justiça perfeita ou não existe? E se não existe, o que devemos esperar da justiça? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir, inclusive em teorias da justiça. Sem mais demoras, vamos ver esse tema. Em primeiro lugar, essa questão da justiça perfeita é muito antiga e de que se há ou não há uma justiça perfeita e de que se a justiça dos homens pode ou não falhar, por exemplo, já era discutido na Antígona de Sófocles. Na Antígona, Sófocles vai propor que existe uma lei divina que é um padrão de justiça para a lei da lei humana, sob a qual, inclusive, a própria lei humana deve se alinhar para que seja justa, ou seja, a lei do creonte, que era a lei do Estado, a lei do governante, que determinava que um dos irmãos de Antígona restasse sepulto, era uma lei que feria as leis dos deuses, que determinavam que todos recebessem os ritos funerários. Logo, na tradição grega, já há 500 anos antes de Cristo já se discutia isso, de um padrão de justiça ditado pelas leis humanas e um padrão de justiça que vai mais além das leis humanas, que transcende essa questão da justiça realizada pelos homens. Sócrates, Platão e Aristóteles, por outro lado, voltaram à razão para buscar um conhecimento justificado a respeito do que sejam as coisas humanas, inclusive o que seja justiça. Então, nasceu na filosofia também, a partir desses filósofos, essa preocupação para buscar não apenas nas divindades, mas também na razão e na fundamentação racional da existência de uma justiça para além da justiça humana e um padrão de justiça que seja objetivo, que seja identificável como o correto a ser feito na situação e sob o qual tanto a justiça humana quanto os juízes devem se submeter. Aristóteles, por exemplo, sistematizava a ideia de justiça no livro V da Ética Nicômaco e no livro I da Retórica, conceituando a justiça como uma virtude ética dita do caráter das pessoas. Mais do que isso, a virtude perfeita. Dizia ele que a justiça é a virtude segundo a qual cada um tem o que é próprio e não alheio de acordo com a lei. E a injustiça o contrário, quando a pessoa tem um alheio. Ou, na Ética Nicômaco, que a justiça é a virtude que leva alguém a querer, praticar e agir de modo justo, tendo o que é seu. E o injusto, o contrário. Por isso, Aristóteles traz a justiça para essa questão ética, que é uma qualidade do caráter das pessoas. E Aristóteles considera ela uma virtude, um hábito bom, desejável, oposto aos vícios, na medida em que a justiça é a virtude de escolher o meio termo entre o excesso e o defeito, entre o lucro indevido ou o prejuízo indevido. Quando cada um tem o que é próprio e não tem um lucro indevido ou um prejuízo indevido, houve um ato de justiça. Então aqui já a justiça não é vista nem como um ideal, nem como uma estátua, nem mesmo como o poder judiciário, mas é vista como uma qualidade de caráter das pessoas. Evidentemente, essa qualidade de caráter para Aristóteles é extremamente desejável dos juízes, porque diz ele, os juízes funcionam como a justiça animada. Quando alguém toma de outrem algo que lhe pertencia, o juiz vai interagir nessa situação restabelecendo a situação anterior, igualando as partes, ou seja, tirando o lucro indevido ou a coisa subtraída e devolvendo àquele que teve um prejuízo indevido, injusto, de modo que as partes vão se igualar. Então, diz Aristóteles, o juiz é como se fosse a justiça animada, porque ele, a partir da medida da lei, dá a cada um o que lhe é devido. E mais do que isso, como eu disse, a justiça é a virtude perfeita, na medida em que a virtude da coragem, por exemplo, que é uma virtude ética, a virtude da temperança, que também é uma virtude ética, dizem respeito a si próprios. A pessoa é corajosa e temperante. Mas já pela virtude da justiça, você faz um bem a si mesmo, porque você constitui o seu caráter de acordo com as suas capacidades humanas, desenvolvendo a virtude da justiça, mas também faz um bem do outro, dando a ele o que lhe é devido. Logo, é uma justiça mais completa na medida em que envolve o bem próprio, enquanto desenvolvemos nosso caráter,
praticando atos de justiça, nos tornamos pessoas justas e evitando atos de injustiça, evitamos nos tornarmos pessoas injustas. Por outro lado, fazendo esses atos de justiça, entregamos aos outros o que lhes é devido. E Aristóteles entendia mais que a justiça também é conectada com essas outras virtudes na medida em que algumas circunstâncias, por exemplo, um ato de justiça pode envolver um ato de coragem. O soldado deve coragem à comunidade política durante a guerra e também envolve atos de prudência, porque como a justiça ela se realiza nas situações práticas, nas ações interpessoais, na comunidade política, é necessário a virtude da prudência, que é a excelência da nossa capacidade intelectual, da nossa razão, quando aplicada a resolver coisas práticas, para escolher o que seja o justo meio. Então, o juiz deve pegar a lei, que é uma medida de prudência do legislador, e buscar adequar a lei àquelas circunstâncias em concreto. Dentro do possível, dentro de um mundo realizável, não de um mundo ideal, Aristóteles já dizia que a gente pode otimizar a justiça no sentido de que, muitas vezes, mesmo uma lei justa pode se tornar injusta em determinadas circunstâncias. Por exemplo, nas situações da equidade, em que a letra da lei escrita se distancia da realidade em que vai se aplicar. São o caso das exceções. Aristóteles diz que é da natureza da lei ser escrita em modos gerais, porém, diante das circunstâncias que podem se dar de infinitas formas, uma vez que a lei vai regular as ações humanas, pode acontecer alguma injustiça. Ele dá o exemplo do anel, que diz que se uma lei pune severamente alguém que agride outrem com um ferro e, circunstancialmente, uma pessoa desfere um bofete na outra pessoa utilizando um anel de ferro, segundo a letra da lei, essa pessoa que agrediu a outra pessoa com o ferro, com o metal, e deve ser punido severamente. Contudo, segundo a verdade, ela não praticou o ato previsto na lei, ela apenas desferiu um bofete e não deve ser punida tão severamente. Nessas circunstâncias, diz Aristóteles, o juiz deve preferir a vontade do legislador e a verdade da lei naquela circunstância específica. Não julgar de acordo com a gramaticalidade do texto legal. Então, existe a virtude da justiça do caráter, de dar aos outros o que lhe é devido de acordo com a lei, mas, ao mesmo tempo, a lei pode falhar. E, nesses casos em que a lei falha, existe uma virtude da justiça mais excelsa, melhor, que é a equidade, que nada mais é, diz Aristóteles, que uma modalidade da justiça, que é aquela pessoa que toma a justiça de acordo com a lei, num sentido bom, buscando a finalidade do legislador, não o mal da comunidade, dos outros com quem se relaciona, e nessa circunstância específica, a equidade atende mais à verdade da lei do que à sua letra gramatical. Os céticos, por exemplo, vão dizer que não existe justiça perfeita nem justiça no mundo. Os religiosos, por outro lado, podem dizer que uma justiça perfeita só existe no plano divino. É o caso da Antígona e é o caso da religião católica, por exemplo. Por outro lado, os filósofos vão buscar a razão e buscar identificar se existe uma justiça perfeita e ela, em termos, já não é factível, já não é realizável, porque se ela é perfeita, ultrapassa as condições humanas. Por outro lado, dentro da justiça, do campo de justiça imperfeito, dentro da justiça que a gente pode ter na face da Terra, e sendo julgado por leis humanas que falham em algumas circunstâncias, a gente pode buscar ainda assim melhorar a situação no sentido de que consiga o mais justo possível diante das circunstâncias materiais aqui nessa vida, que sempre vai estar sujeita a essas imperfeições e injustiças corriqueiras, ainda que o legislador e o juiz busquem justiça. Já na Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino também se dedicaram a essa questão da justiça e da justiça perfeita e das falhas da lei humana e dos julgamentos humanos, contudo com viés transcendente, à luz da religião cristã. Agostinho, por seu turno, falava em uma lei eterna e uma lei temporal, ou seja, a lei de Deus, que não falha nunca e é perfeita e é a medida da justiça de todas as coisas, inclusive da lei temporal, que é a lei dos homens que regula a comunidade política. Essa lei produzida por Estado pode falhar. E muitas vezes, dizia Agostinho, essa lei é gravemente injusta. E ele, na obra Livre-Arbítrio, dizia que uma lei injusta, ou melhor, uma lei gravemente injusta, não é lei. Ou seja, a lei humana, a lei produzida pelo Estado, aquilo que ele chamava de lei temporal, deve buscar ser justa. E quando ela é gravemente injusta, ela perde essa razão, esse caráter de lei. Ela deixa de ser lei e pode ser tratada apenas como uma violência de um bandido. Tomás de Aquino, no século XIII, herdando essa tradição católica, também essa tradição agostiniana,
retoma Aristóteles e aplica essas medidas conceituais ao aristotelismo. Primeiro, para Tomás de Aquino, a justiça vai ser uma virtude humana, mas existe uma justiça perfeita que é a justiça de Deus. E essa justiça perfeita só se dá no transcendente, nesse plano da eternidade perante a Deus. Assim como na face da terra podemos ser felizes, mas do jeito que as coisas são, certamente sempre seremos carentes de algumas coisas, inclusive muitas vezes de justiça, e isso faz com que a nossa felicidade aqui na terra sempre seja imperfeita. Apenas num plano transcendental teremos uma felicidade perfeita e uma justiça perfeita. Nesse caso, evidentemente, a justiça e a felicidade com Deus. Por outro lado, aqui na face da Terra, a gente pode falar que existe a lei natural, que é a lei da razão, que nada mais é que a nossa capacidade racional de conhecer o que é bom e ruim para o ser humano e constituir a modo preceitual, a modo de comando, tipo, não mate outras pessoas, não roube, busque preservar a tua própria saúde, busque fazer amigos e evite inimigos. E isso não é um conhecimento derivado da lei divina, mas é a nossa capacidade racional de reconhecer o que é bem e deve ser perseguido ou o que é mal e deve ser evitado. E isso é a lei natural. Assim, o legislador humano deve derivar da lei natural, que é a lei da razão, a lei humana, e aquela lei que contraria gravemente a lei natural, ela é uma lei injusta. Por outro lado, diz Tomás de Aquino, que a justiça, que é essa virtude ética dita do caráter das pessoas, como em Aristóteles, é conceituada sob o conceito de Ulpiano, do romano Ulpiano, que dizia que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, o seu ius. Logo, a vontade constante e perpétua é nada mais do que a virtude da justiça no caráter das pessoas, que tem essa força habitual e firme de querer o que é justo e querer dar aos outros o que lhe pertence de acordo com o direito. Assim, a justiça em Tomás de Aquino tem esse duplo aspecto também, de ser uma virtude do caráter, enquanto você pratica atos de justiça, você se constitui uma pessoa justa, e isso faz com que se reverta no teu próprio bem, afinal de contas, tu está desenvolvendo uma capacidade humana, que é a habitualidade de agir de modo justo. Por outro lado, se você pratica atos de injustiça, você está fazendo um mal a si próprio e um mal às outras pessoas. Então a justiça, enquanto virtude ética, tem essa característica dual de haver um reflexo interior, enquanto você pratica de justiça, você está fazendo um bem a si próprio, e esse aspecto exterior, que é fazendo o bem do outro. Então, até aqui a gente consegue ver que a justiça perfeita na face da Terra, ela não é realizável, não é factível. Contudo, a gente deve buscar o que é melhor em termos de justiça e buscar se aproximar dessa justiça perfeita, pelo menos enquanto há condições de se persegui-la, por exemplo, como no caso de Aristóteles do Anel. E então, no Iluminismo, essa ideia de justiça, ela começou a sofrer uma migração com os autores, por exemplo, Hobbes, Locke e Rousseau. Ela começou a mudar dessa situação de um caráter de virtude, dito eticamente das pessoas, e começou a cada vez mais se focar na questão do contrato social. Gradativamente, a questão deixou de ser uma discussão a respeito da ética e da virtude ética da justiça e passou a se discutir a questão da justiça em sociedade, da estrutura justa da sociedade. Porém, mesmo nessas teorias, se perguntava se havia uma justiça perfeita e se a justiça perfeita era possível. Por outro lado, essa questão da justiça em Kant ficou ainda no plano moral, mas também não dava tanto peso para a virtude, em que pese ele falar de virtudes na metafísica dos costumes. Mas se você pegar a obra-prima dele, que é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, você vai ver que ele separa o mundo em numênico e fenomênico. O mundo numênico é o mundo da razão e o mundo fenomênico é esse mundo material em que vivemos. Para Kant existem seres heterônomos que agem em função de impulsos exteriores e seres autônomos, que são aqueles dotados de razão, que são capazes de dar a si próprios a lei da razão. Auto a si próprio nomos a lei. Logo, a razão é capaz de dar a si própria lei. Esses seres autônomos, diferentemente dos seres heterônomos, dos demais animais, eles têm dignidade, ou seja, eles devem ser considerados fins em si mesmos. Já os seres heterônomos podem ser substituídos, podem ser tratados como meios, inclusive pelos seres autônomos. Logo, eles não têm dignidade e eles têm preço. Afinal de contas, você pode comparar um com o outro e escolher um ou outro. E o preço é a medida desses seres. Então, a gente poderia dizer que Kant busca nesse plano ideal, que é o plano numênico,
uma justiça perfeita em que a gente pode cristalizar no imperativo categórico, especialmente naquela formulação de que sempre devemos tratar seres autônomos como fins em si mesmo, nunca apenas como meio. Logo, para Kant, uma justiça perfeita, ela é um ideal, é algo que deve se buscar num plano numérico. A gente deve buscar agir sempre de acordo com o imperativo categórico, não buscar fazer de si mesmo uma exceção. Contudo, isso é um ideal regulativo, não uma realidade empírica. E, finalmente, um segundo ponto de vista a respeito da justiça que eu gostaria de tratar é John Rawls, que exatamente vai buscar esse construtivismo de Kant, vai buscar essa inspiração kantiana e vai escrever uma obra que se chama Uma Teoria da Justiça, ou construir uma justiça, uma teoria da justiça enquanto equidade. No caso de Rawls, a justiça deixa de ser uma virtude ética dita do caráter das pessoas e passa a ser vista como uma virtude institucional política. Ou seja, ele vai buscar encontrar princípios ideais de justiça a partir do véu da ignorância em que as pessoas não sabem em que posição irão ocupar numa futura sociedade e, sob esse véu da ignorância, elas devem escolher princípios de justiça. Como elas não sabem qual a sua posição na sociedade, vão buscar escolher os princípios mais justos, né? É o que a gente poderia chamar de uma justiça procedimental. O procedimento aqui torna os princípios justos. A ideia é que esses princípios sejam absolutamente justos, procedimentalmente falando. Contudo, no plano empírico, Rawls reconhece que existem injustiças na sociedade e mesmo sociedades democráticas podem correr riscos de cair sob injustiça. Por isso, em algumas obras posteriores, ele inclusive vai dizer que é necessário que, mesmo vivendo sob esses ideais de justiça, os cidadãos se revistam de virtudes cívicas e exerçam uma atividade cívica política de controle das instituições e dos seus governantes. Então, em que pese ele buscar princípios ideais e mais justos de justiça e usar o procedimento do véu da ignorância para encontrá-los, mesmo Rawls entendia que a justiça nunca é perfeita e estável em qualquer sociedade. Ela sempre está sob risco. E, finalmente, existe ou não existe uma justiça perfeita? O que podemos fazer em termos de perfeição e de justiça? Bom, primeiro, parece que já ficou claro que na Terra, aqui onde vivemos nós, pessoas de carne e osso, sempre estaremos sujeitos a sofrermos injustiça. E Sócrates, Platão e Aristóteles eram unânimes em dizer que é muito pior fazer uma injustiça do que sofrê-la. Contudo, não precisamos nos contentar com as injustiças. Enquanto sociedade política, a gente deve buscar ter as melhores leis e mais justas, e segundo, os melhores juízes e mais justos. E por terceiro, como dizia já Aristóteles, Tomás de Aquino e mesmo John Rawls, devemos buscar sermos os melhores e mais justos cidadãos. Só assim teremos uma sociedade justa. Evidentemente, essa é uma situação dinâmica, não é uma realidade estática, e é uma situação do plano desejável, aquilo que devemos buscar, que deve nos orientar. Contudo, muitas vezes isso não acontece. E isso, primeiro, porque para termos uma justiça perfeita, é necessário termos um legislador perfeito, que faça leis perfeitas, que saiba tudo o que vai acontecer, e mais, o juiz deve ser perfeito na medida em que, além de saber tudo o que vai acontecer, saber tudo o que aconteceu e conhecer todo o direito aplicável àquela circunstância e, além do mais, ser capaz de restabelecer plenamente a situação anterior. Como é que um juiz vai conseguir restabelecer, por exemplo, a vida de alguém que foi assassinado? Logo, a nossa justiça sempre será falha em alguma medida, mesmo que ela busque ser a mais justa o possível. Ao mesmo tempo, diante dessa realidade de que a nossa justiça sempre vai falhar, devemos também orientar as nossas ações e a nossa comunidade política a buscar cada vez mais ser mais justa, porque muitas vezes, como diz o ditado, aquilo que achávamos que era impossível, realizamos. Porque existem muitas coisas que nos nossos horizontes podem parecer impossíveis de serem realizadas, mas que acabam sendo realizadas. Porque a gente, como seres finitos, temos uma perspectiva também finita. Aliás, esse, inclusive, é o papel da utopia como um sol que orienta as nossas ações, diz o Platão. Então, em que pese não existir uma justiça perfeita, devemos buscar nos aproximar dela e, mais do que isso, devemos evitar nos atirarmos à injustiça, e com isso eu encerro esse vídeo. Não deixe de agir justamente porque isso depende de você, sofrer uma injustiça não. Um grande abraço e uma boa semana, são os votos do professor Leandro Cordioli.